E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de História e Geografia, e hoje nós teremos uma aula de História. Na realidade, nós vamos analisar como funcionou o imperialismo no continente africano e também no continente asiático. Mas antes disso, devemos lembrar e significar, atribuir um significado então, ao que é o imperialismo. Bom, o imperialismo nada mais é do que um processo de expansão de grandes potências industrializadas. Tudo isso em busca de colônias e áreas de exploração econômica. Tudo isso também é impulsionado pelos interesses do capital financeiro industrial, a partir, é claro, da segunda metade do século XIX. E o imperialismo, é claro, ele perpassa por algumas características que são dominação territorial e também dominação econômica. Bom, devemos aliar a ideia do imperialismo no continente africano e asiático a algumas descobertas, principalmente ao petróleo, eletricidade e do aço. Todas essas criações e descobertas fundamentaram a ideia de explorar essas riquezas naturais e esses recursos em outros países. Com isso, nós tivemos algumas invenções, como o dínamo, o motor a gasolina, o motor a diesel, o telefone, o automóvel e, por fim, o rádio. Bom, a formação dos oligopólios. Primeiro, vamos aos fatos. O que seria um oligopólio? Um pequeno grupo de empresas poderosas que controlam um determinado ramo de produção. A ideia do cartel é quando as empresas se estabelecem acordos, para controlar preços e também combater concorrentes. A ideia também do imperialismo passa pelo capitalismo financeiro, que é conceituado como um período em que o grande comércio e a indústria são controlados pelo poder econômico dos bancos e também por outras instituições financeiras. Devemos lembrar outra expressão que surge junto com o capitalismo financeiro, que é o trust, fusão de diversas empresas do mesmo ramo para dominar, e não dar chances a adversários. Bom, nós tivemos uma grande crise capitalista no fim do século XIX, mais precisamente em 1873. Quais são as características dessa grande crise? A superprodução e a queda de preços, a procura excessiva pela matéria-prima, que estava escassa em determinada maneira, o aumento populacional europeu exigindo novas demandas de consumo, aquisição de novos mercados e também a ideia da válvula de escape. Bom, a ideia dessa dominação, desse imperialismo, passa também por algumas características que envolvem a geografia e também a ciência. Por exemplo, nós tínhamos a ideia do darwinismo social, que basicamente defendia que características físicas, como cor, tamanho do cérebro, tipo do cabelo, revelavam as qualidades morais e intelectuais de cada raça. As ideias racistas do darwinismo social foram utilizadas para justificar a expansão imperialista, ou seja, europeus mais desenvolvidos dominavam povos ou raças inferiores. Essa é a concepção do darwinismo social, uma justificativa para o imperialismo. Também tínhamos a ideia do determinismo geográfico, uma ideia que, segundo essa teoria, o desenvolvimento de uma nação dependia do território ocupado por aquele estado. Ou seja, defendia que os fatores naturais, os fatores do meio geográfico, como o clima, a vegetação, as intempéries, o relevo, seriam capazes de definir potencialidades genéticas de uma população. Ou seja, as pessoas que sofriam com o calor não conseguiriam desenvolver trabalhos com qualidade, por exemplo. Uma ideia determinista, uma ideia até meio bizonha. Infelizmente, o campo da geografia era uma das justificativas, para essa ideia bizonha do determinismo geográfico e também social. Bom, a dominação do continente africano também passa por alguns grandes acordos, como a Conferência de Berlim. Foi realizada em 15 de novembro de 1884. As nações europeias se reúnem na Alemanha para partilhar o território africano. Por isso, eu já deixo aqui em cima, uma videoaula em que eu trato da partilha da África, um tema bastante interessante. E a videoaula está bem legal, bem coesa. Bom, em 1900, raso, a Europa já dominava 90% do território africano. O território africano, após a partida, ficou totalmente desconfigurado e a partilha não respeitou nenhum grupo tribal. Na realidade, foi uma verdadeira miscelânea étnica e isso ocasionou conflitos, é claro, internamente. Bom, a maior parte dos países africanos conquistou sua independência somente após metade do século
XX, ou seja, independências recentes. Quando nós falamos do imperialismo na Ásia, nós temos dois focos principais. Primeiro, Índia. A dominação britânica na Índia promoveu a destruição de comunidades tradicionais indianas, que combinavam a ideia da pequena produção agrícola e também a produção artesanal. De exportadores de tecidos, os indianos se transformaram em fornecedores de matérias-primas e especiarias, importando, é claro, os tecidos ingleses. Na questão que envolve a China, o país era populoso e rico em características, recursos naturais. Também um episódio muito marcante desse imperialismo foi a Guerra do Ópio, que durou de 1839 até 1842. O governo chinês se recusou a continuar comprando o ópio dos ingleses. O ato foi considerado uma verdadeira afronta aos britânicos. Bom, e para encerrar, algumas das características bem básicas é que no continente asiático um pouquinho menos, mas principalmente no continente africano, nós tivemos um imperialismo praticado de maneira grosseira e também de uma maneira rude e muito predatória, principalmente por Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália e também Portugal. Bom, para quem não sabe, todos esses desdobramentos envolvendo a partilha da África e também o imperialismo no continente africano e asiático acabaram resultando na Primeira Guerra Mundial. Bom, gente, essa foi uma videoaula bem curta para entendermos um pouquinho mais sobre o imperialismo no continente africano e também no continente asiático. Curta e compartilhe esse conteúdo. Qualquer crítica e sugestão, deixe aqui nos comentários que logo eu vou responder. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima videoaula. Valeu!